Boa noite, pessoal. Vamos a mais uma live. Essa live era para ter sido feita a semana passada, mas tivemos um probleminha na internet aqui em casa e eu não pude fazer. Ela ficava rodando, rodando, rodando e não entrava. Então, o assunto que era da semana passada para para hoje. Então, hoje seria sobre ortomolecular e não sobre psicoterapia, mas vamos fazer trocado, tá? Então, hoje seria o dia da ortomolecular e vai ser psicoterapia. E quinta-feira aí eu faço sobre a ortomolecular. Hoje a Gisele chegou e ela chegou para fiscalizar. Então, a gente vai deixar 5 minutinhos para fazer o compartilhamento. Já tem 5 pessoas na sala, 6 agora, e isso é bem legal, né? Então, eu vou compartilhar também. Ai, eu coloquei errado. 5 minutinhos. Quem for chegando, por favor, vai compartilhando para nós. Foi até bom que não teve a live a semana passada, que passamos o assunto para hoje, porque muitas pessoas assistiram o Domingo Espetacular e falaram no Domingo Espetacular sobre doenças psicossomáticas. Foi assim, bem superficial o assunto, mas eu acho que despertou a curiosidade do povo. Isso é bom, né? Não, eu tô falando comigo mesmo? Não, fica quieta aí, Josélia. Ué, eu compartilhei, mas não veio para aqui. Ah, meu Deus do céu. Oi, Cíntia. Cíntia, venha buscar as coisas do nosso nenê, menina. Então, a Cíntia tá grávida, gente. E eu tô apaixonada pelo nenê que ainda tá na barriga dela. Aí eu fico bem maluquinha quando eu vejo as coisas de bebê. E eu comprei, dei um cobertor, uns tip-top, sabe? Tô me realizando. Na verdade, assim, né? Eu queria uma menina, mas como eu não tenho esse direito, e assim, a Cíntia, gente, vou fazer até aqui uma propaganda do meu trabalho, né? A Cíntia tinha um probleminha, né? Ela já tinha tido um aborto, ela tem útero infantil, e aí a gente fez uns 2 mesinhos só de suplementação para ela e pronto, já tá aí o neném, né? Antônio, oi Antônio, Maria Rosa, boa noite, Maria Rosa, tudo bom? Daniel, oi Daniel, Carolina, Jussara, Maria Lúcia, eu convoquei ela para vir para a live hoje, mas ela sempre vem, né? Everaldo, Adriana Nascimento, Michele, a Márcia e a Keila, Mila, boa noite, gente. O Rafael, ó, já tem bastante gente. A Isabel Freitas, a Maria Inês, Luciane. Vamos lá, gente. Ainda tem um minutinho para compartilhar. Alguém compartilha na minha página? Porque eu não consegui. Aí foi só, acho, pro meu grupo foi, pelo menos. É que assim, às vezes eu sou meio homem, eu sou. Às vezes eu não consigo me concentrar em duas coisas. Inclusive, eu tenho até dificuldade de dirigir por causa disso. Às vezes eu tô esperta, mas às vezes não. Às vezes eu tenho que focar numa coisa só.
Vamos lá, gente, então. Eu quero conversar com vocês hoje sobre psiconeuroimunologia, principalmente. Nós vamos falar de outras coisas, mas nós vamos falar principalmente dessa palavra grandona, né? Esse palavrão, psiconeuroimunologia, tá? Então, os estudos a respeito dela começaram lá na década de 30, quando os alemães, né, lá, no nazismo, lá, resolveram fazer um experimento com um dos prisioneiros. Então, esse prisioneiro, ele iria ser morto, ele sabia disso, e falaram o seguinte para ele: ó, você tem uma chance de viver. Nós vamos fazer um furo no seu dedo, colocar sua mão para baixo, e vai ficar gotejando o sangue. Se você ficar por 4 horas nessa posição e não morrer, aí nós não vamos matar você, você vai sobreviver. Se você morrer, morreu, mas você ia morrer do mesmo jeito, né? Então, o que você acha? Topa ou não topa? E ele topou, né? Esse experimento chama Até a Última Gota. E colocaram lá o indivíduo deitadinho e colocaram a mão dele para baixo e simularam que estavam furando o dedo dele. Mas, na verdade, não furaram onde saía o sangue, estancaram o sangue ali, colocaram alguma substância e o sangue não saía, tá? Mas deixaram ele na posição para baixo, o dedo para baixo, e uma gotinha de água ele escutava, tuque, tuque, tuque. E ele pensava que era o sangue dele caindo na vasilha embaixo. E em 4 horas, adivinha o que aconteceu? Ele morreu. Ele começou a ficar pálido, as hemácias dele começaram a morrer e ele acabou morrendo como se realmente ele tivesse perdido muito sangue. Então foi assim o começo da prova de que o nosso sistema imunológico ele não é assim tão independente quanto se achava, tá? Que a cabeça manda no sistema imunológico também. Então, foi o primeiro experimento que deu uma pista sobre a psiconeuroimunologia, tá? Então, esse experimento chamou Até a Última Gota de Sangue, e sim, ele aconteceu na Alemanha, tá? Na Alemanha, não sei se foi na Alemanha, mas foram os alemães que fizeram. Aí, gente, depois, né, alguns anos depois, se eu não me lembro, na década de 90, 1966, aconteceu um problema com a nave que estava indo fazer uma viagem para a Lua, a Apollo 3. Vocês lembram o que aconteceu? Explodiu uma parte da nave e a volta dos astronautas ficou comprometida. Não se sabia se eles iam conseguir voltar ou não. Então, eles ficaram meio perdidinhos lá no espaço até conseguirem voltar à Terra. E isso deixou os astronautas muito estressados, tá? E quando eles voltaram, eles conseguiram voltar, né? Quando eles voltaram, os médicos constataram que a quantidade de células do sistema imunológico, os linfócitos, eosinófilos, neutrófilos, todo aquele povo lá que você lê no teu exame hemograma, na série branca, estava tudo desorganizado, estava tudo diminuído, tá? Isso nos 3 astronautas. E a resistência de 2 deles baixou tanto que eles ficaram bem gripados, bem doentes. Então, surgiu 2 perguntas. Foi o estresse que baixou o número de células de defesa desses astronautas? O sistema imunológico não é autônomo, porque se acreditava até então que o sistema imunológico era autônomo, ou seja, ele funcionava independente dos outros sistemas. Ele funcionava independente do que a pessoa estava passando, sentindo, vivendo. Ele que mandava nas coisas, e não as coisas que mandavam nele. Então, a partir desse acontecimento, houve esse questionamento e a NASA começou, então, a estudar se o sistema imunológico não era assim tão independente e tão autônomo quanto se pensava, tá? As células desse sistema, do sistema imunológico, elas sabem quando nós estamos vivendo uma situação de estresse. Isso mudou tudo que se pensava do sistema imunológico até então.
tá? Então, provou-se que depressão, alegria, ansiedade, tudo que a gente vive afeta o sistema imunológico. Por isso que tem aquela perguntinha que eu sempre faço para os meus pacientes. Quem já foi se consultar comigo no consultório, ou teve uma consulta via chamada de vídeo, porque daí a gente tem mais tempo, mais disponibilidade de conversa, sabe que eu pergunto assim, o que aconteceu de ruim com você há 2 ou 3 anos antes do diagnóstico do câncer? Então, às vezes, até a pessoa fica assim, será que aconteceu alguma coisa? Não, não. Daí lembra que aconteceu, essa semana mesmo, eu tive uma paciente no consultório e eu falei para ela o que aconteceu há uns 2, 3 anos antes, dona Maria, antes do diagnóstico. E ela falou, não, acho que não aconteceu nada. E assim, aparentemente, não tinha acontecido nada mesmo, porque ela perdeu o esposo há muitos anos atrás, os filhos estão tudo bem resolvido na vida, tava tudo certinho. Aí a filha dela lembrou e falou, o assalto do fulano de tal. Aí ela, um dos filhos tinha sido assaltado, exatamente 3 anos antes do diagnóstico. O que acontece quando a gente passa por uma experiência ruim, por um trauma? O nosso sistema imunológico, ele tem uma queda, ele baixa, né? A gente não consegue produzir e amadurecer os anticorpos, né? Os linfócitos, eles têm que nascer, eles nascem lá na medula óssea e em outros lugares também, mas principalmente na medula óssea dos ossos largos, ou seja, no quadril, no fêmur, e eles vão amadurecendo. A academia de especialização deles é o timo, que é uma glândula que a gente tem aqui, e que, aqui não, aqui mais embaixo. E essa glândula é como se fosse assim a academia do BOP, é onde eles são especializados. E quando nós temos um trauma, quando a gente tem uma tristeza muito grande, a gente não sente aquela coisa estranha nessa região, né? Por exemplo, a gente fala assim, nossa, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão arrasada que o meu coração doía. Não era o coração estava despedaçado. Não era o coração que estava doendo, era o timo. E aí, quando tem esse desequilíbrio, essa dor no timo, esse susto no timo, esse trauma no timo, ele não consegue especializar mais os linfócitos. Então, não tem mais os linfócitos T. E sem os linfócitos T, a imunidade da gente não funciona para coisas graves. Então, por exemplo, se você vai ter contato ali com um vírusinho bem sem vergonha, bem fraquinho, os linfócitos normais, e daí tem toda a classificação deles, eles conseguem vencer esse vírus. Mas se você tem uma reprodução, né, de células desorganizadas, desaceleradas, isso acontece todos os dias com a gente, e os linfócitos T conseguem, né, organizar isso, ou vai lá a proteína, né, P53, que comunica a célula, tudo fica normal. Você não desenvolve um tumor. Mas se o teu timo foi machucado, esses linfócitos, esses anticorpos não estão sendo aprimorados, então você fica suscetível a infecções, você fica suscetível a vírus mais severos, e você fica também suscetível a fazer tumores. Então, assim, o câncer, ele é multifatorial, ele pode vir do cigarro, ele pode vir da falta de alimentação, ele pode vir da desnutrição, né, da falta de alimentação correta, ele pode vir de uma inflamação, mas sempre tem um fator desencadeante que vai fazer com que o teu sistema imunológico entre em colapso, caia, para que o câncer se instale. Então, é batata, gente. Não tem o que negar. 2 ou 3 anos. Procura aí na tua memória, se você é paciente oncológico, que você vai achar lá o ruim que você passou nesse período e que acabou desenvolvendo o câncer, tá? Então, o sistema imunológico, ele trabalha dessa forma pelo estresse, né? Então, quando a gente tem um fator de trauma, de estresse, o nosso sistema imunológico responde. Isso quer dizer o quê? Que ele não é independente como se pensava. Ele é dominado
Ele não é, que é dominado, não seria legal essa palavra. Ele interage, né? Ele interage com o sistema nervoso central, com o sistema, com a tua psique. Espera que eu vou abrir a porta para o meu gato, porque ela tá miando aqui que quer sair. Vai, se manda. Sempre tem um porém nas lives da Jona. Então, eu me perdi no que eu estava falando. Então, sempre tem algum fator desencadeante para que você tenha. Assim, eu falei que ele interage, né? Então, o sistema imunológico ele interage com o teu psique, com a tua alma, com os teus sentimentos, com as tuas emoções, com os teus traumas, entendeu? Então, ele provou-se que ele não é independente, ele interage com tudo o resto, tá? Quem leva essas informações entre o cérebro e o sistema imunológico são os neurotransmissores, né? Os neurotransmissores e os peptídeos, tá? Então, como que isso acontece? O nosso estresse, vamos supor, né? Lembra lá da live do cansaço adrenal, que a gente falou bastante? Então, a produção de hormônio quando você fica estressado. Então, vamos supor que você estava no ponto de ônibus e, de repente, aconteceu um assalto. Nem foi com você o assalto, né? Foi com a pessoa que estava do teu lado. E você levou um susto muito grande. Os teus hormônios, o cortisol, a adrenalina, ela fala para você o seguinte: ataque ou fuja. Então, as glândulas adrenais, que são duas glândulas que ficam em cima do rim, produz ali os hormônios para que você ataque aquele assaltante ou que você fuja. Só que o teu racional sabe que você não deve atacar ele e você não deve fugir também. Fica quieto, fica na tua, fica paradinho ali que é o correto, né? E isso faz com que haja uma confusão nos teus neurotransmissores, porque não foi para isso que nós fomos feitos, para ficar parado esperando a situação de se decidir sozinha. Nós fomos feitos para atacar ou fugir. Lá nós, os homens das cavernas, né, saíamos caçar e encontrávamos o leão. Então a gente tinha que ou enfrentava o leão na unha, né, ou saía correndo do leão. De qualquer forma, a situação se resolveria ali mesmo. Hoje em dia, não, a gente tem que fazer o quê? Essa pessoa que foi assaltar, que presenciou o assalto, vai ter que continuar pegando o ônibus no mesmo ponto de ônibus, passando pelo mesmo estresse. Talvez ela veja o assaltante todos os dias e ela não pode fazer nada, entendeu? Então, essa carga de estresse afeta diretamente o sistema imunológico. Deixa eu beber uma aguinha, peraí. Ó, que chique a minha caneca que a Ângela Francine fez. Linda, né? Não era um merchan, tá? Eu ia beber água mesmo. Então, gente, toda essa alteração de hormônios acaba acionando os neurotransmissores e os peptídeos, né? Que vão interferir no sistema imunológico, promovendo, então, assim, uma queda do sistema imunológico, tá? O sistema imunológico está alegre quando nós estamos alegres e está triste quando nós estamos tristes. Então, se você está feliz, se você está bem, se você está em paz, se você está alegre, você entra em contato com vírus, bactérias e você não adoece. Você já notou isso? E quando você está para baixo, caidão, deprimido, aí o cara passa com gripe lá na esquina, você já pega aqui. Por quê? Porque o teu sistema imunológico ficou triste junto com você, tá? Então, isso vai interferir. Isso chama-se também metafísica da saúde. Olha lá, ó, a menina está alegre, ela nem vai ficar gripada. Mesmo que alguém espirre no rosto dela, ela não vai ficar gripada. Isso acontece, ó, veja bem, às vezes você está num lugar, né? Você está lá, vamos supor, no teu trabalho. Tem 5 pessoas que trabalham lá. 3 ficam com gripe e 2 não. Por quê? Porque 2 não estavam predispostas a pegar gripe. Tá? O sistema imunológico delas estava bem porque elas estavam bem, elas estavam de boa, na paz, então não ficou doente.
As endorfinas, as serotoninas, a ocitocinas e a melatonina, e os hidrógenos, testosterona, progesterona, e um verdadeiro exército é influenciado por questões metafísicas. O que são questões metafísicas? São acontecimentos, vivências. Então, vamos supor, né? Aí a metafísica é muito legal, gente, porque cada órgão tem um significado diferente. Então, vamos supor, né? Eu vejo alguma coisa que eu não queria ver. Então, vou fazer um exemplo aqui bem bobo. Então, eu estou andando na rua de noite e eu vejo. Nossa, eu estou dramática hoje, né? E eu vejo uma pessoa matando a outra. E eu não queria ver aquilo de jeito nenhum. E eles não me viram. Eu vi, mas eles não me viram. Então, o que eu vou responder de que forma? A minha visão vai ser afetada por esse trauma. Por quê? Eu não queria ver. Então, se eu desenvolvo algum problema na minha visão, uma conjuntivite, uma infecção, até mesmo uma perda de visão, pode ser que eu tenha visto algo que eu não queria ver. Isso pode ter sido hoje, pode ser imediato, pode ter sido há 10 anos atrás, eu fiquei cozinhando isso na minha cabeça e agora eu manifestei através de uma infecção nos meus olhos. Então, olhos não vejam. Porque alguma coisa que aconteceu hoje acionou o meu banco de memória. Lembra lá que eu falei para vocês das ilhazinhas que a gente guarda tudo e que são acionadas por alguma coisa? Então, vamos supor, há 10 anos atrás eu presenciei esse assassinato. Eu estava escondidinha atrás de um carro, eles não me viram, não aconteceu nada de ruim comigo, só isso mesmo, tá? Só presenciei isso. Isso foi há muitos anos atrás. Aí, essa semana, eu estava passeando no shopping e eu vi um homem com uma jaqueta igualzinha à do assassino. E isso voltou no meu banco de memória, eu lembrei. E aí, o meu sistema imunológico entrou em colapso de novo, baixou, e eu, então, cheguei em casa com o meu olho coçando e desenvolvi uma conjuntivite severíssima, que eu tive que tomar muitos antibióticos. Isso por causa de um acontecimento que aconteceu há 10 anos atrás. Então, isso é um exemplo, tá? Então, entenderam? Como que a metafísica aciona o colapso, o problema naquele determinado órgão referente a que é ligado àquilo. Vamos supor, por exemplo, eu tinha problemas com o meu pai e eu tive câncer. Onde eu tive câncer? Na coluna. Por quê? Pai, coluna, sustentação. Então, foi na coluna que eu tive câncer, porque eu tive problemas com o meu pai, tá? Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta. Não, eu pensei que eu tinha visto uma pergunta ali bem extensa e não era nada. Tô bloqueando mesmo. Tá. Então, a metafísica é diferente da psiconeuroimunologia por isso, entendeu? Então, a metafísica, ela vai diretamente naquele órgão que lembra o problema. Por exemplo, maternidade é relacionada ao quê? Útero, mama, ovário. Então, geralmente, quando tem problema com filho, tem problema nesses órgãos. Vagina, útero, colo do útero, não tem ligação com o marido, com o parceiro, então sempre vem para esse lado. Pernas, braços, pernas, né? A artrite, a artrose. Por que a pessoa tem artrite e artrose? Porque ela não conseguiu tomar o rumo que ela queria na vida. Então, metafisicamente, as pernas ficam comprometidas. Perna, tudo que vai fazer a pessoa ir caminhar. Então, os pés, o joelho, os tornozelos, o quadril, né?
para você fazer as articulações. Por quê? Porque a vida te levou por um caminho que você não queria. Então, tem uma coleção que chama Metafísica da Saúde, do Val Capelli e Gasparetto. Tem 5 volumes e tem para baixar na internet, tá, gente? É só colocar ali no Google ali que ele já passa para vocês. E é muito legal estudarem isso, tá? Então, eu vou falar para vocês outro experimento para vocês entenderem uma coisa. No fim dos anos 70, o psicólogo Robert Adler e o imunologista Nicholas Cohen de uma universidade dos Estados Unidos, iniciaram uma experiência com camundongos semelhantes à de Pavlov. Então, foi assim. Então, qual que era o experimento de Pavlov, que muita gente conhece? Para vocês entenderem. Pavlov colocou um monte de cães, né? E ele colocou um caninho na boca dos cães e ele tocava uma campainha e jogava carne para os cães. Ele fez isso N vezes. Aí, depois de um tempo, ele só tocava a campainha. Quando ele tocava a campainha, os cachorros salivavam, porque os cachorros entenderam que depois da campainha vinha a carne, tá? E aí, o que esses cientistas fizeram o experimento? Então, eles colocaram água doce em um remédio que dava enjoo. Então, a água estava gostosinha, só que dava enjoo. E deram para os ratinhos. Os ratinhos beberam uma única vez, tá? Os ratinhos beberam e se sentiram muito mal. E a partir de então, eles não beberam mais a água doce. Colocava lá a água sem açúcar, que não era tão gostosinha, e a água com açúcar. Eles passaram a escolher a água sem açúcar, porque a água com açúcar tinha dado enjoo. Eles entenderam isso. Então, até aí, beleza, não mudou nada do experimento de Pavlov, basicamente a mesma teoria. Mas não parou por aí. Várias semanas depois, os camundongos começaram a ficar doentes e alguns começaram a morrer. Então, as cobaias eram jovens, saudáveis. Uma única vez que eles tomaram a água com açúcar e o remedinho que dava um enjoo, como assim que eles começaram a morrer? Por que eles começaram a morrer? Não era da água. Não era do remedinho para enjoo, porque eles só tomaram isso uma vez. Então, era do quê? A substância não tinha enfraquecido eles, mas tinha enfraquecido o sistema imunológico. Como eles tiveram trauma, né, de passar mal, de se sentir mal, de se sentir envenenado, de serem enganados, o sistema imunológico, o estresse do trauma fez com que o sistema imunológico deles caísse e eles acabaram adoecendo e até morrendo, tá? Então, o estresse do trauma, dos enjoos, recordado cada vez que eles precisavam optar pela água doce ou pela água boa, né? Fez o sistema imune cair ao ponto de ser fatal para as cobaias. Então, cada vez que eles iam beber água, eles lembravam, meu Deus, né? Meu Deus, o Deus dos ratinhos. Meu Deus, o que eu vou tomar essa água, eu vou passar mal? Será que essa água tá doce? Será que essa água tá com veneno? E esse trauma que eles ficavam foi fazendo com que o sistema imunológico deles caísse. Por isso que a gente tem que resolver as pendengas da vida, gente. A gente não pode ficar alimentando as lembranças de coisas ruins que aconteceu. Porque senão, cada vez que a gente pensa nisso, o sistema imunológico cai mais um pouco. E aí, acontece que o sistema imunológico cai tanto que a gente acaba adoecendo, né? Até hoje, eu coloquei ali, ó. Eu gosto da teoria do Gasparetto e Val Capelli, porque até hoje eu não achei falha no que eles escrevem. Tem outros autores que falam sobre metafísica da saúde, mas que não são tão coerentes quanto os dois foram no que eles escreveram ali. Por exemplo, coluna lombar, né? A coluna lombar, por que dói a coluna lombar? Está lá escrito. A coluna dorsal, os ombros, quando a pessoa tem muita responsabilidade e aquilo está pesado para a vida dela, né? Aí ela sente dor nos ombros, ela sente o peso nas costas. A diabetes é porque a pessoa perdeu a doçura da vida. Então, o sistema imunológico fala assim, então você tá amargo? Então eu vou reter açúcar.
para te deixar um pouquinho mais doce, entendeu? E aí acaba retendo e assim vai, né? Tá, os centros de energia emocional no corpo humano. Então, tem a área do fardo, que eu falei para vocês, que é essa região, né? Então, essa região é quando você tem que carregar o mundo nas costas, você tem que carregar uma família folgada, você tem que carregar o namorado que não quer nada com nada, você tem que carregar a empresa. Então, o fardo emocional é tão grande que o teu corpo responde com dores no ombro. Tem a área da garganta, né? Que é quando você não consegue se expressar ou você engole algum sapo na vida, aí acaba prejudicando a tua garganta, a tua tireoide, teu esôfago, porque você é essa área da expressão. Você não falou ou você engoliu o sapo, né? A área do coração, que é referente à perda, essa tristeza, melancolia, luta, falta de amor, solidão, desilusão. Então, depois ali, ó, eu passo para vocês, eu coloco ali nos comentários essa imagem para vocês seguirem, tá? Então, ali, ó, interessante a área da vergonha, falta de autoestima, inadequação, autocrítica, a pessoa que se cobra demais, então ela tem essa tendência a ter essa dor do lado esquerdo, né? Então, os órgãos que estão ali naquela região são afetados. E assim vai, gente, isso aqui é lei. Então, assim, ó, eu posso falar assim para você, lei da gravidade, não, eu não concordo com ela. Mas se eu pular do 5º andar de um prédio, eu vou morrer. Por quê? É lei, gente, não adianta, entendeu? Então, a metafísica da saúde, ela é uma lei. Eu não vi até hoje nenhuma falha nela. Então, você pode falar assim, eu não concordo com ela, mas vai lá e procura para você ver, tá? Não procura em qualquer ator, procura na coleção do Gasparetto e do Val Capelli, que você vai ver que é lei, tá? Você pode não concordar, mas se você pular do 5º andar, a lei da gravidade vai mostrar para você que ela existe, tá? Então, a gente precisa resolver as pendengas emocionais para a gente poder sarar, para a gente poder reconquistar e ter a manutenção da saúde, tá? Então, não adianta, a gente tomar todos os suplementos do mundo, não adianta a gente ir no melhor médico, no melhor cirurgião, no melhor especialista, no centro espírita, no pastor, não adianta se a gente não se resolver aqui dentro, tá? Então, a gente precisa resolver as nossas pendengas emocionais com a vida, tá? Eu estou fazendo curso de constelação familiar. Jesus, gente, meu Deus do céu! É tanta matéria, é tanto conteúdo que eu estou ficando bem louca. E eu já recebi 2 e-mails, 2 e-mails lá da escola, cobrando um trabalho que eu não entreguei e que eu estou atrasada, né? Porque eu acabei indo viajar e muita coisa correria, mas eu estou apaixonada pela constelação familiar e estou conseguindo estudar um pouquinho cada dia. A constelação familiar é muito boa, porque a gente fala constelação familiar, mas é uma constelação de sistemas. Então, você pode constelar a tua família, você pode constelar o teu trabalho, como a gente viu a semana passada, a gente pode constelar um órgão, a gente pode constelar a doença, enfim. A gente pode trazer à tona o que nos atrapalha, o que nos incomoda, para que seja, então, resolvido. Tirar mesmo do guarda-roupa, jogar tudo em cima da cama, tá? Outra técnica que ajuda muito isso é meditação, relaxamento, visualizações criativas, psicoterapia, tá? Então, tudo isso vai ajudar a superar as doenças da raiz, o trauma que trouxe ela, o problema que trouxe ela, da onde ela nasceu, entendeu? O risco é caminharmos na direção oposta. Tá, o que eu quis dizer com isso? Espera aí, deixa eu organizar.
tem também o seguinte risco, a gente achar que é só emocional. E pensar que a gente não precisa de remédio, não precisa de suplemento, não precisa de um profissional, não precisa de nada. Ah, eu vou só mentalmente, eu vou me curar. Não, gente. Você podia mentalmente não adquirir a doença. Mas agora que a vaca já foi para o brejo, você precisa de ajuda, não somente do teu psique, da tua alma, da mente, mas também o teu equilíbrio de moléculas, equilíbrio de nível de substâncias. Então, sim, você vai precisar do tratamento, tá bom? Então, não se use somente no tratamento psicoemocional, tá? Você precisa de todos os outros, de todas as outras ferramentas que você pode ter para se curar. Então, precisa sim do médico, precisa sim do terapeuta, precisa da suplementação, precisa da massagem, precisa da aplicação de ozônio, precisa da cirurgia. Então, se a vaca já foi para o brejo, você tem que usar todas as ferramentas disponíveis para a tua cura, tá? Então, a parte emocional é muito importante, a parte de você resolver as partes emocionais é muito importante, você precisa disso, e se você precisa de um profissional para isso, procure um profissional. A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, tudo isso causa doenças físicas também, então precisa ser resolvido, tá bom, gente? Então, cuida disso. Uma terapia depende da outra. Então, você precisa corrigir os níveis de substâncias no organismo através de suplementação, através de uma terapia de substâncias e uma boa condição mental. Uma coisa depende da outra, uma coisa vai interagir com a outra. Lá, o seu coraçãozinho junto com o seu cérebro, tá? Então, para que você tenha a tua saúde restabelecida ou que você tenha, evite, né, a tua doença. Que ela não se instale, que ela não chegue até você. Então, traumas, estresse, problemas, relacionamentos doentios, tudo isso, gente, tudo isso traz, afeta o sistema imunológico, tá? Isso se chama psiconeuroimunologia, quando a tua mente interfere no teu sistema imunológico, tá? Então, tem que cuidar disso. Vamos ver se tem perguntinhas. Então, tá aqui a Tati, a Karen. Oi, Karen. A Adriana, a Márcia Sanabria. Oi, Malu. Malu, eu vi que você compartilhou lá sobre constelação familiar. Você viu que legal? Eu tô naquela parte, tá, amiga? Mari Márcio, meu primo, e a Elizabeth. Oi, Mari Márcio, que bom te ver por aqui, menino. Tá chegando o final do ano, que tá um Natal em Tijuca City. Astrid, a Isa. Ó, a Isa diz que ela anda tão alegre que nem gripe ela pega mais, né? Graças a Deus, né? A Isa é vitoriosa, a Isa é remida do câncer e já fez reconstrução das mamas, tá feliz e contente com o namorado. Ela é um exemplo assim de vitória, minha garota propaganda. A Edna Gomes. Oi, Edna. Gente, não tem pergunta? Tava tão bem explicado ou tava tão sem graça que não tem pergunta? Então, ó, a Edilene chegou agora. Oi, Edilene. Gente, então é isso. Ó, hoje a live foi mais curta, mas acho que foi bem proveitosa, né? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, vou falar lá do Domingo Espetacular, né? Então, no Domingo Espetacular falaram sobre doenças psicossomáticas. Então, doenças psicossomáticas são aquelas consideradas só sintoma, tá?
que veio de uma situação psicológica. Então, vamos supor, a pessoa tem uma dor de cabeça e faz todos os exames, não tem problema nenhum, tá? Nada fisicamente. Descartada todas as possibilidades, então se fala que ela tem uma doença psicossomática. Então, ela tem os sintomas, ela tem o sofrimento, vamos por exemplo, a psoríase, né? Então, a psoríase psicossomática. A pessoa tem o problema na pele, deixa eu usar esse braço. A pessoa tem o problema na pele, ali fica toda machucada, coça, né? E não tem nada que se explique a psoríase. Então, a psoríase é uma doença considerada psicossomática, tá? Na minha opinião, não. Mas, né, tudo é metafísica. Então, a diferença do psicossomático, vamos dizer assim, a pessoa tem náusea. Eu acho que esse exemplo vai ficar melhor. A pessoa tem náusea. Então, sempre que ela come, ela se sente mal e ela tem náusea. E às vezes até ela vomita. Então, ela vai, faz endoscopia, faz exame das enzimas, faz exame no fígado, tudo, tá tudo lindo e maravilhoso, não tem nada físico. Mas ela tem aquele sintoma. Ela está mentindo? Não. Ela tem uma doença psicossomática, tá? Então, o psicológico dela criou aqueles sintomas. Então, foi isso que foi falado no Domingo Espetacular. Eu achei assim, não foi errado, mas foi pobre, né? Eles podiam ter dado uma caprichadinha. No mesmo período de tempo que eles falaram, eles podiam ter ido de uma forma mais útil. Né? Mas, né, se tratando de TV aberta, até não vamos reclamar. Então, essa é o que é doença psicossomática. Tá? E daí, geralmente, se trata com remédio, ou se trata com placebo, né? Tem médico que trata com placebo, ou com antidepressivos, esse tipo de psicotrópicos que vão deixar a pessoa menos ansiosa, mais tranquila, e aí vão ter menos sintomas. Tá? Eu sei de um caso que a mulher não andou mais, ela ficou toda atrofiada, não tinha nada que justificasse fisicamente aquele quadro. Aí, o que o médico falou é uma doença psicossomática. E ela veio para mim com o diagnóstico de psicossomático. Aí, o que eu puxei para a parte de metafísica. Então, eu falei para ela, tá, vamos então levantar as questões da sua vida. Levantamos questão de que ela estava na profissão que ela gostava, ela estava no casamento que ela gostava, ela estava na cidade que ela gostava, ela queria mesmo estar ali naquela vida ou ela queria outro caminho para ela. E então ela me contou que não, estava tudo errado. Ela era apaixonada por um rapaz que era bem mais novo do que ela, e ela achou que ela não deveria ficar com ele porque ele não tinha nada para oferecer para ela. Ela tinha, na época, 23 anos e ele 17. E então ela não quis ficar com ele e casou com esse outro marido, que era uma pessoa da idade dela, que estava recém-formado, e eles criaram, né, a vidinha deles. E aí ele resolveu pedir uma transferência de cidade, foi para outra cidade trabalhar. E ela, contrariada, foi junto com ele. E ela teve que adaptar toda a vida dela dentro dessa mudança que ele fez e que ela foi embaixo do braço. Aí, na cabeça dela, ela queria ter um filho, mas ela queria ter um filho lá pelos 33, 34 anos, porque ela queria estudar, ela tinha um projeto que acabou não dando certo, porque assim que eles se mudaram de cidade, ela engravidou, né? E ela acabou tendo também que parar de estudar. Então, ela foi tomando na vida todos os rumos de que ela não queria. E então, o que a mente dela, né, colocou para ela? Cara, se você não vai mesmo para lugar nenhum que você quer ir, para que você vai? Nem vá. Fica aí sentada nessa cadeira. Para que sair daí? Para que levantar? Se você só vai para lugares que você não quer, entendeu? Como que funcionou a parte metafísica? Então, a gente foi fazendo um trabalho com ela e hoje ela está andando. Ela ainda anda mancando, mas ela já está andando.
Porque a gente está resolvendo essa pendenga que a metafísica trouxe para ela, tá? Porque a mente dela pensou, já que as tuas pernas não te levam aonde nós queremos ir, então não vamos em lugar nenhum, tá? As doenças autoimunes, olha lá, Gisele. A Gisele fez uma pergunta bem legal. Jô, pode falar um pouco sobre as doenças autoimunes e sua relação com a metafísica? Putz, né? Então, as doenças autoimunes são o seguinte: é quando o teu sistema imunológico trabalha contra você. Então, ela considera você um estranho, um agressor. E ela começa a trabalhar contra você mesmo, teu sistema imunológico contra você mesmo. Será que eu preciso ainda falar? Né? Então, aí por que você está querendo se destruir? Pode ter aí, tem que ter uma abordagem, né, para descobrir por quê. A pessoa pode estar querendo se autodestruir porque ela se sente culpada de alguma coisa. Ela pode estar querendo se destruir porque ela tem uma estima muito baixa e ela acha que ela é ruim. Ela pode estar querendo se autodestruir porque os pais falavam que ela só fazia merda e que ela não presta para nada e esse tipo de coisa. Ela pode estar querendo se autodestruir porque ela está num relacionamento ruim e ela acha que ela é um lixo porque o parceiro fala que ela é um lixo, ou ela trai e ela se sente horrível, se sente mal por fazer isso e ela, por isso ela quer se destruir, entendeu? Mas sempre é uma agressão, tá? E às vezes a coisa não é assim tão significativa a ponto de a pessoa sentir isso, mas é o nível de sensibilidade. Tem gente que é mais sensível, tem gente que é, né, mais resistente. Então, às vezes, uma coisa que aconteça comigo, vamos supor, vamos dizer assim, que um dia eu empurrei meu irmão da escada e ele caiu, bateu a cabeça e ficou com um retardo mental, tá? Eu tive culpa? Não, eu tinha 5 anos de idade, ele 3, e era uma coisa que criança, de coisa de criança. Mas, né, dentro da minha cabeça, todo esse tempo de crescimento, que eu fui crescendo, 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 até a idade que se desenvolveu a doença, vamos supor, lá pelos 33, né, 33 anos, isso foi cozinhando dentro do meu sistema imunológico. Você é má, você prejudicou seu irmão, você deveria ter você caído, entendeu? Então, essa doença autoimune vai falar por uma coisa que realmente não tinha esse significado para o mundo, mas tinha esse significado na psique, na mente da pessoa. Então, acaba tem que ter uma conversa, tem que ter uma anamnese, tem que ter um diálogo. Por isso que eu falo, uma consulta não se faz com menos de 1 hora e meia. Quando o pessoal vem no consultório, eu já falo assim, traga lanche. É verdade. Quando é para vir para fazer o exame de bio, eu já falo para trazer lanche mesmo. Porque a consulta vai se estender, porque o que é significativo para um pode não ser para outro. E o que é bobeira para alguém, para outra pessoa pode ter uma proporção enorme. É igual dor, entendeu? Então, dor, a gente não pode falar quanto a pessoa está sofrendo. A gente tem técnica, né, de nível de dor. Então, vou contar para vocês o que aconteceu esse dia atrás aí. Chegou uma pessoa no consultório chorando, gemendo, com dor. E pelo aspecto da pessoa, pelo aspecto da pessoa, eu pude avaliar que ela estava num nível 9 de dor. Tanto que eu fui ver os sinais vitais, fui ver a feripressão, ver os batimentos cardíacos, ver temperatura, ver quanto que ela estava suando, para ver se nós tínhamos ali uma emergência médica, se eu tinha que encaminhar ela imediatamente para o hospital ou não. E eu avaliei o nível de dor dela como 9, mas isso é uma avaliação superficial, entendeu? Esse nível de dor 9 pode uma pessoa sentir
com um câncer de fígado enorme, que esteja judiando muito, como pode uma pessoa sentir com uma unha encravada, vai depender da sensibilidade da pessoa. Então, eu não posso menosprezar a dor, o sintoma, pela caracterizando a doença, o fator, tá? Entenderam? Aí eu apliquei uma immunity nela para aliviar e seguimos a consulta. Primeiro, o começo foi bem dificultoso, e depois, no final da consulta, aí essa pessoa tinha baixado o nível de dor já para 4, e a gente pôde daí dar continuidade certinho na consulta, que não foi assim uma consulta fácil, não foi maravilhosa, mas ela estava com